Olha só, pessoal, o José Dirceu, você se lembra dele, o mentor intelectual dos grandes esquemas do PT? Pois bem, o José Dirceu afirma aqui, de acordo com o site Brasil 247, que Lula está perto da vitória, mas que Bolsonaro pode tentar um autogolpe. Vamos dizer o que esse senhor aqui de moral e honra ilibadas tem a dizer a respeito desse tema. Vamos comentar brevemente sobre essa matéria aqui. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, clicando aí no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode me dar um trocadinho aí se você quiser, clicando no botão Valeu aí embaixo. E não deixe de me seguir nas redes sociais, que eu vou colocar aparecendo aí na tela e também na descrição deste vídeo. Pois então, vamos a essa notícia aqui do site Brasil 247. Primeiro, dizendo o que é o tal do autogolpe que ele falou aqui. Do que se trata isso, autogolpe? Diferentemente de um golpe de Estado convencional, que é quando uma força externa toma o poder do governante legitimamente empossado por vias não institucionais, o autogolpe é quando o atual governante enfraquece as instituições atuais, as instituições que têm por finalidade limitar o poder do governante, então ele enfraquece essas instituições para aumentar o próprio poder, governar de forma ditatorial, ou então governar sem necessidade de eleições, enfim. Varia a forma como ele lida com o decorrer desse autogolpe aí, mas basicamente é isso, quando o governante eleito, inicialmente de forma correta, de forma legal, promove um golpe contra instituições da república, do país que ele governa, para que ele possa se manter no poder e com poderes maiores do que ele exercia anteriormente, talvez até com poderes ilimitados. E é isso o que o senhor José Dirceu acusa o Bolsonaro de estar tentando fazer, que seria, na opinião dele, aquilo que poderia impedir o Lula de ser eleito ou, sendo eleito, de ocupar o cargo de presidente da República. José Dirceu, vocês conhecem bem, vocês sabem bem quem ele é. Um cara que desde sempre está envolvido em todos os escândalos que você possa imaginar. Escândalo lá do Mensalão, escândalo do caso Valdomiro Diniz, o dossiê dos aloprados, você lembra disso? Provavelmente não, mas ele estava envolvido também. E é claro, o Petrolão, como não poderia deixar de ser. Esse sujeito tem contra si uma pena de mais de 30 anos de prisão e só está solto, claro, por conveniência do poder judiciário. Se este fosse um país sério, José Dirceu estaria preso. Mas, como você bem sabe, nós estamos no Brasil. No Brasil, que não é um país sério, um sujeito dessa estirpe, um sujeito que tenha uma ficha criminal dessa, tem espaço para falar as maiores atrocidades na grande mídia. A gente vive ouvindo falar do José Dirceu dando as declarações mais absurdas e esdrúxulas que se possa imaginar, e essa aqui é mais uma delas. Vamos ver exatamente o que ele está falando aqui. Ele diz basicamente que uma forma de evitar esse autogolpe que o Bolsonaro poderia dar, uma vez que o Bolsonaro tem aí o apoio do setor militar e tudo mais, uma forma de evitar esse autogolpe seria uma mobilização popular a favor de Lula, né? Como ele diz aqui, se queremos vencer e criar uma vacina contra qualquer tipo de golpe, nada melhor que milhões e milhões de brasileiros na rua apoiando o Lula. Alguém precisa falar para o José Dirceu que isso é um pouco difícil de acontecer. Quando o Lula sai, ele junta meia dúzia de gatos pingados, um pingo de gente que não representa nada no final das contas. Na verdade, é muito mais fácil você juntar milhões e milhões de brasileiros para xingar o Lula, chamar ele de bandido, de corrupto e de ladrão, com muita justiça, diga-se de passagem. Mas então isso aqui que o José Dirceu quer não vai estar funcionando. Já digo de passagem para ele, para evitar a perda de tempo. José Dirceu diz também que Bolsonaro não tem apenas a oposição da esquerda, né? O pessoal que ele classifica como os progressistas, nacionalistas, esquerda e socialistas, né? Nacionalistas, não entendi muito bem nessa história aqui, mas enfim, ele diz que não é apenas essa oposição que ele tem, mas também existe uma oposição de uma direita liberal, provavelmente MBL que ele está falando, ou seja, uma meia dúzia de gatos pingados aí, gente sem muita relevância, a tal da terceira via aí. E ele cita como expressão maior dessa posição a Rede Globo, a Globo News e parte da mídia corporativa, que busca uma terceira via, mas se opõe a Bolsonaro. Sério que o José Dirceu, de forma cínica, está falando que a Globo está contra o Bolsonaro, mas a favor de uma terceira via? A grande mídia está toda de joelhos pro Lula. A gente sabe que esse pessoal ganhou muito dinheiro durante a era petista, com patrocínios, enfim, com financiamentos, e agora eles sentem falta disso.
Eles estão a todo custo tentando reeleger o Lula. Basta ver a cobertura que qualquer mínimo ato do Lula tem da grande mídia, a subserviência com a qual eles falam do Lula. Veja a cobertura que o casamento do Lula teve, um evento luxuoso que deveria ter sido criticado pelo absurdo que ele foi, e foi tratado com toda a pompa, com toda a seriedade, o casamento de uma grande celebridade, coisa vergonhosa. E aí o senhor José Dirceu, esse homem de moral ilibada aqui, vem afirmar que a Globo é a favor de uma terceira via. É contra o Bolsonaro, mas é contra o Lula também. Faça-me o favor, né, meu amigo? E falando especificamente sobre as eleições, ou sobre o que o Lula faria caso fosse eleito, né, esse improvável cenário dele ser eleito, o ex-ministro da Casa Civil de Lula, que provavelmente espera reconquistar um lugar no governo Lula, vocês sabem que ele foi demitido do cargo de ministro da Casa Civil lá nos idos de 2015 por causa do envolvimento dele no Mensalão, por causa do escândalo lá da corrupção nos Correios. Quem entrou no lugar dele foi a Dilma Rousseff, que foi construída a partir de então para ser a sucessora do Lula. Mas ele foi demitido do cargo por causa disso. Ele voltou a ocupar o cargo de deputado federal que ele ocupava e, olha só, foi cassado do cargo dele por questão de quebra do decoro parlamentar. Então, esse sujeito conseguiu ser demitido do cargo de primeiro-ministro do governo Lula, não de um governo honesto, do governo Lula, e conseguiu ser cassado do cargo de deputado federal. Quantas cassações de deputado federal você já viu nos últimos anos aí? Pois é, esse sujeito conseguiu isso aí. Mas então, ele diz que o plano de governo do Lula tem uma disposição de reverter políticas neoliberais. Você sabe do que ele está falando aqui, né? Reforma trabalhista e também o teto de gastos, que são os principais pontos que estão recebendo críticas do pessoal da esquerda e no qual os planos de governo do Lula têm se focado. Inclusive, José Dirceu prevê que haverá uma maioria parlamentar para revogar a emenda constitucional limitadora, no caso, a questão do teto de gastos. Ou seja, ele diz aqui que o próximo Congresso vai ter uma maioria favorável à revogação do teto de gastos. Nós vemos que José Dirceu tem uma bola de cristal para ele dizer qual será a próxima configuração do Congresso Nacional, como ele vai estar configurado, que tipo de mentalidade estará ocupando as cadeiras do Congresso Nacional. É um previsor do futuro mesmo esse José Dirceu, né? E aí, se você acha pouco a quantidade de bobagens e de absurdos que José Dirceu, de forma cínica, falou até agora, olha só essa declaração dele que encerra esse artigo. Nossos governos, ou seja, os governos petistas, não fizeram nenhuma gastança no setor social. O país cresceu, a arrecadação cresceu, o país ficou mais rico, priorizamos o investimento social e acho que vamos ter que fazer de novo. Eu sei bem o que o senhor José Dirceu acha que o PT vai ter que fazer de novo quando ele chegar ao poder. Pois é, esse senhor aí, José Dirceu, foi quem disse que o PT tinha um projeto de poder de 40 anos. É isso que eles querem fazer caso eles cheguem ao poder. Eles querem novamente cooptar as instituições nacionais, as instituições republicanas, mas de uma forma ainda mais intensa, de maneira a perpetuar o poder do PT com muito mais precisão do que eles fizeram antes. E, naturalmente, eles vão querer aqui fazer de novo tudo o que eles fizeram nos governos passados também. Ridículo ele dizer aqui que não houve nenhuma gastança no setor social. O PT gastou demais em qualquer setor, inclusive no setor social, mas especialmente em outros setores também. Afinal de contas, muitas mãos precisaram ser molhadas pelos governos petistas para que eles tentassem se manter no poder e para que eles tentassem perpetuar o próprio poder à frente da presidência da República. Quando o senhor José Dirceu diz que eles terão que fazer de novo, é toda a corrupção que rolou no governo Lula, é os esquemas, toda a cooptação dos setores do Congresso, da própria Justiça, das estatais, né, das presidências das estatais, enfim, é todo esse aparelhamento do sistema que foi feito nos governos petistas, é isso que ele quer fazer novamente. Não tenha dúvidas, se Lula for eleito, se alguém do PT for eleito para a presidência da República, é isso que vai acontecer novamente. Nós veremos tudo o que o PT fez no passado ser feito de novo, só que ainda de forma mais intensa, com muito mais intensidade, com muito mais disposição para fazer o que é errado, disposição para fazer corrupção, tudo em nome da manutenção do poder. Como o próprio chefe maior de José Dirceu, que é Luiz Inácio Lula da Silva, o grande seguidor das ideias deste e que é também o ídolo maior de José Dirceu, afirmou recentemente, ele vai fazer em 4 anos muito mais do que ele fez em 8 anos.
Fica aí a minha opinião a respeito dessas palavras tenebrosas, cretinas, mentirosas de José Dirceu, que não me surpreendem de forma alguma, afinal, ele é um indivíduo dessa índole, dessa estirpe mesmo, não esperava nada diferente de um sujeito que já teve uma condenação de mais de 30 anos nas costas. Deixe aí também o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!